Nossa entrevista desta semana vai abordar um tema delicado: as relações envolvendo a sexualidade de adolescentes. Quando um caso pode ser considerado abuso sexual? O que diz a legislação brasileira sobre o tema? Para nos explicar sobre o chamado exceção de Romeu e Julieta, nós estamos recebendo o juiz João Batista Costa Saraiva, da Vara da Infância e Juventude de Santo Ângelo. Doutor Saraiva, muito obrigada pela sua presença aqui no nosso programa, por ter vindo do interior para nos explicar, então, o que é essa exceção de Romeu e Julieta. Não, veja bem, na verdade a legislação brasileira tem sofrido uma série de alterações sucessivas. O Código Penal recentemente foi alterado, houve uma modificação da redação do artigo 217, na verdade ele havia sido revogado, que era o antigo artigo da sedução, e agora sob o número 217A ele recebeu uma nova redação. Redação essa, sim, para o telespectador que nos acompanha, especialmente que não é iniciado no tema do direito, é uma redação que criminaliza toda e qualquer atividade sexual em face de uma pessoa com menos de 14 anos. Há uma série de outras alterações que foram introduzidas nesse capítulo, mas aqui me busco tratar isso. E a partir dessa nova redação do artigo 217A, qualquer tipo de atividade, então, amorosa, libidinosa, em que um dos protagonistas tenha menos de 14 anos, consentida, mesmo que consentida, evidentemente que com violência é indiscutível, mas mesmo que consentida, configurará delito. Essa exceção de Romeu e Julieta que a gente tem trazido para essa discussão, ela se origina no seguinte: vários países do mundo contemplam hipóteses semelhantes para o telespectador entender do que se trata. Mas vamos pegar os Estados Unidos. Nos Estados Unidos, que tem uma legislação assim bastante rígida em termos de tema relativo à sexualidade, para os americanos, por exemplo, em muitos estados, e aqui é preciso fazer um parênteses, Rafaela, nos Estados Unidos a legislação penal varia de estado para estado. Em muitos estados americanos é crime mesmo a relação consentida com pessoa de menos de 18 anos. Então eles têm uma legislação bastante, digamos assim, puritana, com essa carga puritana que configura a lógica moral e cultural norte-americana. Ainda assim, naquele país, eles desenvolveram uma legislação que eles chamam de Romeo and Juliet Law, que é uma hipótese de descriminalização dessa conduta quando a diferença etária entre os protagonistas for, varia de estado para estado isso, mas entre 3 ou no máximo 5 anos de diferença. Entendem eles, nesse caso, que estando os protagonistas mais ou menos na mesma faixa de desenvolvimento físico, psíquico e emocional, não haveria a possibilidade de se reconhecer nisso um delito de abuso sexual, que é isso que a lei brasileira busca proteger. Acontece, e aí sim que essa é a reflexão que se faz com o telespectador e com os iniciados do direito, especialmente do direito penal, que o legislador brasileiro, ao criminalizar toda a conduta com pessoas de menos de 14 anos, não previu nesse artigo 217 uma exceção como essa de Romeu e Julieta. Por que a exceção de Romeu e Julieta? Pode haver essa curiosidade, né, Rafael? Na verdade, essa é uma inspiração naqueles célebres amantes consagrados do William Shakespeare, onde, até para o telespectador saber, segundo Shakespeare, Romeu tinha 16 anos e Julieta, no texto de Shakespeare, ainda não tinha 14. Presume-se que tivesse 13, né? Mas o Shakespeare não esclarece a idade de Julieta. Transpondo esse casal famoso para a situação brasileira, se Romeu se apaixonasse por Julieta e se eles tivessem tido alguma manobra afetiva, assim, que não precisava se consumar numa relação sexual, mas qualquer manobra afetiva, Romeu seria levado a um juizado da infância e juventude como autor de um delito em face da redação do 217A do Código Penal. Então, o que a gente tem discutido e lançado a reflexão do mundo jurídico é a necessidade de, talvez a jurisprudência, haja vista que o legislador não contemplou essa hipótese, trabalhar com a construção de uma excludente da responsabilidade, né, no sentido de se reconhecer essa exceção de Romeu e Julieta, utilizando-se analogicamente do direito comparado, para não responsabilizar pessoas que, estando na mesma faixa de desenvolvimento emocional, psíquico e mesmo físico, eventualmente venham a se apaixonar uma pela outra.
Abro um parênteses e me dirijo ao telespectador para pensar na situação da escola, daquela menina da 7ª e da 8ª série, que eventualmente está apaixonada naquele início, daquele namorinho inicial com o garotão lá do 2º ano do ensino médio, para falar daquilo que é mais ou menos comum e que todos nós que já passamos pela adolescência sabemos como é que isso funciona. E que nós não podemos, na vida adulta, esquecer da adolescência e esquecer dos momentos que lá passaram. E saber que isso se repete de tempos em tempos e que isso é uma realidade. Então a preocupação que se traz aqui, falo como juiz da infância e juventude, que eventualmente uma redação como essa que está posta no Código Penal pode trazer para a Vara da Infância e Juventude um conjunto grande de meninos e meninas. Porque hoje em dia é muito comum, né? Frequente. Na verdade, eu acho que sempre foi, né, Rafael? Eu acho que talvez hoje haja uma intensificação maior, até evidentemente há coisas não desejáveis, uma erotização precoce da infância, uma série de aspectos assim que não são positivos. Mas não se pode negar que a adolescência marca o despertar da sexualidade, das descobertas, e o legislador brasileiro afirma que a adolescência começa no Brasil aos 12 anos. Né? Um adolescente brasileiro, cuja adolescência começa aos 12 anos, está autorizado a viajar por todo o território nacional desacompanhado. Um adolescente brasileiro só pode ser objeto de um processo de adoção se consentir com isso, portanto ele não é um incapaz, ele é ouvido. Um adolescente brasileiro, autor de um delito grave, pode ser preso no sentido de privado de liberdade e recolhido à fase. Isso é uma prisão do ponto de vista objetivo. Então nós não podemos desconsiderar esses aspectos, são reflexões a serem feitas. E doutor, esses casos são comuns na justiça? Chegam processos à Vara da Infância? Não são comuns, mas não são raros, né? Estou falando em relação à responsabilização de adolescentes em envolvimentos sexuais, vamos dizer, com outros adolescentes ou mesmo com crianças. Eles não têm a frequência que possa nos assustar, mas eles não são tão raros ao ponto de serem ignorados, assim, de serem considerados um percentual desprezível. Não, esses casos existem, mas muitas vezes produto, às vezes, hora de uma situação realmente de prevalecimento de relações domésticas, etc., outras vezes fruto do romance, da descoberta da sexualidade e de uma má condução disso, seja pelos pais, eventualmente pelos professores na escola. Às vezes a coisa sai do controle e toma uma dimensão inadequada e aquilo que foi um processo amoroso, um processo de descoberta, acaba se transformando num estupro do ponto de vista da linguagem, com grandes danos para a vítima, a menina, que fica traumatizada, e às vezes danos ainda maiores para o suposto autor desse fato, né? Que também pode produzir um trauma. Então são coisas sérias que a gente tem que aprender a lidar com elas. Doutor, o senhor pode nos contar um caso que tenha chamado a sua atenção? Tu sabes que essa pesquisa sobre a exceção de Romeu e Julieta surgiu a mim a partir de um caso concreto. Um caso bastante interessante, em que, e veja só o exótico da história, envolvia uma relação amorosa entre um menino de 13 anos e uma menina de 12 anos, que, claro, precocemente estimulados por todos esses fatores que hoje contemplam a vida moderna, foram surpreendidos na escola pública em que estudavam, assim, digamos assim, manobras eróticas, vamos dizer isso. Isso causou uma grande repercussão, não houve uma boa condução por parte dos professores, os pais foram chamados e a mãe da menina representou na delegacia de polícia contra o menino, buscando uma responsabilização penal juvenil, que é isso que se busca na infância e juventude. E em face desse menino, a menina já passou a rolar uma ideia, foi estuprada, a fulana foi estuprada. Chegado ao juizado de infância e juventude, se percebe o quê? Havia um namoro, uma paixão juvenil entre esses dois adolescentes, muito jovens, né? Muito meninos ainda, muito imaturos, e evidentemente que a condução equivocada disso produziu assim, um grande dano. Na época, se buscou assim, fundamentar uma decisão de maneira que não fosse só uma decisão baseada no empirismo, mas buscasse um recurso técnico que subsidiasse essa decisão. Foi então que me deparei com essa situação da solução que os americanos davam, e até dei uma olhada no que se passava na legislação americana, por conta exatamente desse caráter puritano que marca os Estados Unidos da América do Norte. Mas exceções como essa também existem na legislação europeia. Muitos países da Europa contemplam esse modelo de